Dia 24 de maio é considerado o dia de Santa Saracali e também se estende uma homenagem ao povo cigano. Esse é um vídeo especial onde nós vamos falar sobre o Dia dos Ciganos, nós vamos falar da história desse povo com uma cultura tão rica, mitos e verdades acerca de Santa Saracali, a linha dos ciganos na Umbanda, o povo cigano da Quimbanda, suas características de atuação. Portanto, fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai engrandecer muito o seu conhecimento. Vamos lá. Meu saravá fraterno a todos, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo de Umbanda, Zé Pilintra e Caboclo Pena Branca. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, nos dê uma força, nos apoie, deixando o like caso aprecie o nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative a todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Você trabalha com a linha dos ciganos no seu terreiro? Deixa aí nos comentários que eu quero saber como a linha de ciganos é vista lá, como que é a atuação dela, para podermos trocar bastante conhecimento. Muitas vertentes de como teria surgido o povo cigano aparecem pela internet. Uns dizem que eles podem ter começado no Egito, outros como hebreus, outros até mesmo como babilônicos. Mas estudos recentes, que datam mais ou menos de 2010, mostram que a possível origem do povo cigano se dá na Índia, tendo por métrica aspectos étnicos e etnolinguísticos. No caso, a língua dos romas, que nós chamamos de ciganos, também chamados de romanes, e claro, a língua o romani, que é pouco difundida, sobretudo nos dias atuais. Os povos ciganos, nessa historicidade, teriam habitado o Rajastão, que seria uma província ao noroeste da Índia, conhecida como a província mais colorida. Acaba sendo plausível que o povo cigano tenha habitado aquela região. A época histórica do contexto, ou seja, datando do século V ao século VII, os ciganos teriam sido perseguidos pelas autoridades do Afeganistão, forçando as diásporas, ou seja, a dispersão tanto para o Oriente Médio como para o norte da Europa e posteriormente ocupando diversas regiões da Europa em sua totalidade. Existe muita confusão acerca da origem do povo cigano, pois a documentação historiográfica ela é muito escassa, quase que inexistente. Haja vista que os romas, que nós conhecemos como ciganos, transmitiam o seu idioma nativo, o romani, pela oralidade, não tendo muita documentação escrita plausível. E o mesmo acontece com outros povos, como por exemplo os celtas. Os celtas também tinham a transmissão da sua cultura, da sua tradição, através da predominância da oralidade. E dessa forma, muitos documentos históricos não existem, tornando um caminho meio confuso entender a origem de um povo tão rico como o povo cigano. A partir do ano de 1400 aproximadamente, os ciganos começam a chegar em países da Europa, como França, Alemanha e Hungria. E claro, isso geraria polêmicas diversas acerca dos comportamentos através da cultura que era transmitida pelos ciganos. Ora, nós estamos falando do ano de 1400, onde os povos europeus tinham uma vida pacata, um regime feudal e, claro, uma alienação cristã católica muito proeminente. E claro que autoridades cristãs iriam agir para com os ciganos de forma totalmente intolerante e preconceituosa, como é o caso de um monge irlandês que relata os ciganos como descendentes de Caim, a figura histórica que matou seu irmão Abel por conta de inveja, e tudo por causa de preconceito, desinformação, uma vez que o regime cristão católico demonizava, vulgarizava tudo aquilo que não era do costume cristão católico. E essa dominância cristã para com os europeus era um privador da liberdade,
e os ciganos chegam à contramão de tudo isso, com suas roupas coloridas, cantantes, dançantes, exalando um espírito de liberdade que para os olhos da igreja àquela época era um absurdo, era algo pecaminoso, era algo que deveria ser combatido e, claro, por mero fundamentalismo religioso e ignorância. E claro, além do que está sendo externado nesse vídeo, os povos ciganos sofriam outras gamas de preconceito, eram taxados de desocupados, vagabundos, charlatões, trapaceiros. Eles eram até acusados do rapto e sequestro de crianças, o que era uma inverdade. Os povos ciganos, para proverem o seu sustento, era muito comum que eles montassem circos itinerantes para o entretenimento do público. E também não era nada incomum crianças naquela época serem abandonadas, seja pela impossibilidade da provenção do sustento por parte de pais negligentes, ou até mesmo porque essas crianças ficavam órfãs em tenra-idade. E às vezes essas crianças, para ter como sobreviver, os ciganos acolhiam, adotavam essas crianças para que elas pudessem aprender o ofício e também garantirem uma chance de sobrevivência. Mas claro, em decorrência de uma intolerância que era gritante àquela época, viriam a aparecer esses e mais diversos outros preconceitos. Você já deve ter ouvido falar que os povos ciganos se dividem por clãs, ou seja, clãs que são vistos como uma real família, é um pelo outro, é uma organização social muito pertinente ao povo cigano. E claro, nós vamos encontrar diversas nomenclaturas para esses povos, para esses clãs que se formaram. Tem o olhar místico, mas também tem o olhar histórico. O olhar místico, fala que o povo cigano é dividido em 9 clãs. Dentre eles nós podemos citar alguns exemplos, como o clã dos ciganos dourados, o clã dos ciganos encantados, o clã dos ciganos curadores, o clã dos ciganos beduínos, o clã dos ciganos da sorte, o clã dos ciganos do amor, o clã dos ciganos... eu esqueci o nome. Temergere? Eu não me recordo agora. Esses são os significados místicos para o povo cigano. Porém, existem significados históricos que são muito mais profundos do que esses significados místicos, porque os significados históricos são aqueles que dão robustez à historicidade desse povo tão belo, desse povo tão rico culturalmente. E não seria somente 9 clãs, seriam muitos. Tem aqueles que são maiores e tem aqueles que variam, que são variáveis desses clãs maiores. Dentre esses, nós podemos citar alguns nomes de grande relevância, como o clã Calderache, ocupando regiões da Romênia, mas também habitando outras regiões da Europa. O clã Lovara, originando-se, crescendo na Hungria, mas hoje habitando todo o território europeu e também as Américas. O clã Tsurara, com pouquíssima informação disponível, sendo um clã originado na Rússia, e seriam especializados em artesanatos de balaios e peneiras. O clã Mashvaya, tendo surgido de uma ramificação do clã Lovara, estabelecido na Sérvia. O clã Boiash, clã originário também na Romênia, junto ao Calderache. O nome do clã sugere atividade mineradora. Os Boiash se responsabilizavam pela extração de minério para o trabalho de forja do Calderache. Lembrando que esses trabalhos de forja e mineração desses clãs eram trabalhos escravos praticados à época. Tinha também o clã Ursari, também originado da Romênia. Apesar de escravizados, se diferenciavam nesse regime. Esse regime os obrigava a pagar taxas mensais para se manterem como nômades e realizar suas apresentações que envolviam o adestramento dos ursos marrons e macacos para apresentarem em apresentações circenses itinerantes. O clã Lautari, não sendo necessariamente um clã formal, mas uma junção de outros clãs e também de não ciganos, sendo uma junção dos integrantes do Calderache, Lovara e os Ursari. Teriam grande aptidão para a musicalidade
E além dos ciganos, dos romas, haviam também integrantes judeus e turcos. O clã Florari, derivando provavelmente de grandes clãs ciganos, são afeiçoados ao cultivo de flores, originados também na Romênia, mas hoje ocupando países como Bulgária, Turquia, Sérvia, Holanda, Itália e França. O clã Sinti teriam chegado na Áustria e Alemanha no final do século XV, sendo conhecido como um clã que melhor assimila a cultura além das fronteiras ciganas. E um dos mais modernos, o clã Românicos, ciganos que habitam todos os países anglófonos, ou seja, que falam a língua inglesa. Portanto, Inglaterra, Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e etc. E o clã Calon, que habitam a Península Ibérica na Espanha, em Portugal, mas também na França e mais recentemente nas Américas. Calon significa negro no idioma romani, e é esse povo que presta o culto a Santa Saracali e todas as virgens negras. Se trata de uma diversidade de clãs, cada qual tem seus aspectos culturais intrínsecos, cada qual tem sua visão de mundo, cada qual tem sua visão de religiosidade, cada qual tem a sua visão de culto. E é justamente que agora, para essa parte do vídeo, nós vamos falar sobre a verdade sobre o culto a Santa Saracali. Santa Saracali é conhecida como padroeira do povo cigano, ou também como Santa dos Ciganos. É quase impossível hoje em dia nós falarmos de ciganos, bem como Umbanda para Conlinha dos ciganos, sem falar sobre Santa Saracali. Mas você precisa saber de aspectos muito importantes. Porém, o culto a Santa Saracali no Brasil se evidencia somente nos anos 90, há pouco menos de 34 anos aqui no Brasil. Isso acontece por conta de uma novela da Rede Globo, pasmem, que é a novela Explode Coração, que tratava do assunto da cultura cigana, e assim Santa Sara passa a ter uma figura de destaque. Não quer dizer que outras pessoas não conheciam Santa Saracali. Algumas pessoas tiveram contato com o culto de Santa Sara, muito provavelmente em 1977, através da leitura do livro Tradição Oculta dos Ciganos, que foi escrito por Pierre Delon, e a sua primeira edição no Brasil teria se dado nessa data. Porém, o culto de Santa Saracali, ele vai se destacar e também vai se implementar na maioria dos terreiros de Umbanda a partir da década de 90, onde os ciganos passam a mostrar a sua devoção por Santa Saracali. Mas qual a verdade sobre o culto de Santa Saracali? Quem foi Santa Sara? O que nós podemos compreender sobre ela? E para isso nós vamos responder essas perguntas de forma um pouco desordenada. O culto de Santa Sara está muito presente na cidade litorânea francesa de Saint-Marie-de-la-Mer, ou seja, lá tem uma cátedra, lá tem uma igreja aonde está a imagem de Santa Sara. Essa igreja que seria a Igreja das Marias, portanto, temos Maria Salomé, Maria Jacobé e também Maria Madalena. Santa Sara teria o seu principal culto nessa cidade litorânea francesa. E é justamente dessa cátedra, dessa igreja, aonde está o culto de Santa Saracali, que aparecem muitos mitos. Não existe um mito definitivo que fala a respeito da origem tácita de Santa Saracali. Mas uma coisa é certa, Santa Saracali é uma padroeira do povo cigano e não a padroeira única do povo cigano. E nós vamos entender isso. Isso porque, teologicamente falando, o culto de Santa Saracali é um culto local, ou seja, ele é proeminente aonde ele se instaura, aonde ele nasce. É a mesma coisa aqui no Brasil, sobretudo em Minas Gerais, aonde o culto a Inhaxica é um culto proeminente, mas não teremos uma compreensão maior em outros estados do Brasil, justamente por se tratar de um culto local.
Portanto, o culto a Santa Sara Kali é mais reconhecido ao sul da França, aonde está o clã Calais, que nós falamos agora há pouco, que presta um culto bem pungente a Santa Sara Kali. E esse culto vai se estender no máximo até o município de Girona, na Espanha, próximo aos Pirineus. Além disso, outras santidades serão cultuadas pelos povos ciganos que têm uma afeição ao cristianismo, e não é a maioria deles, podem acreditar. E, portanto, terão outras padroeiras, como a Virgem de la Macarena, a Virgem de lo Rócio, que vai mudar por conta da localidade daqueles clãs ciganos para com aonde eles estão. No Brasil mesmo, pasmem, a padroeira dos ciganos, isso é uma informação de um Roma genuíno, de um cigano, um descendente de cigano genuíno, é Nossa Senhora Aparecida e não Santa Sara Kali. E é muito fácil nós entendermos isso. Se nós entendemos o povo cigano como nômades que passaram a habitar diversas regiões do mundo, qual seria o motivo para eles prestarem culto a uma única padroeira? Não faz sentido. Mas se isso é verdade, Pai Renato, então quer dizer que é errado cultuarmos Santa Sara Kali no terreiro? É claro que não. Não existe impedimento. Porém, o que seria equivocado é achar que a riqueza dos povos ciganos, dos vários clãs que foram falados aqui, todos terem uma única padroeira, não é plausível. E isso sim seria um ledo engano. Certo, mas quem é Santa Sara? Para nós entendermos Santa Sara, nós devemos entender um fenômeno que é muito comum na Europa, que é o culto às Virgens Negras. O que seria esse culto às Virgens Negras? Seriam imagens que deveriam simbolizar a Virgem Maria, que tem a pele bem negra, uma pele bem escura. É um culto muito expoente na Europa em sua totalidade. Nesse caso, nós teremos a Virgem de Montserrat, que, de acordo com o mito, ela teria surgido em uma rocha que foi atingida por um relâmpago. Nós temos aqui no Brasil a própria imagem de Nossa Senhora Aparecida, que teria surgido em um rio sem a cabeça, depois encontrada por pescadores. Nós temos também Santa Sara, e essas virgens negras são muito cultuadas na Europa. Outra explicação é que algumas dessas imagens das Virgens Negras foram encontradas primeiramente nas catacumbas e elas seriam datadas do início do cristianismo, portanto o cristianismo primitivo do século I. E essas imagens ficavam localizadas em catacumbas, pois no surgimento do cristianismo primitivo, os cristãos eram perseguidos por romanos, forçando os cultos a serem realizados nessas catacumbas. E então, com o contato com o fogo de velas e tochas, algumas dessas imagens teriam, de certa forma, carbonizado, caracterizando a pele negra. Mas isso é apenas uma hipótese. A Igreja das Santas Marias, em Saint-Marie de la Mer, tem uma imagem grande de Santa Sara, que é ornada com panos coloridos, é a coisa mais linda de se ver para quem teve a oportunidade, que não foi o meu caso, de estar visitando. E dessa imagem vai aparecer os mais diversos mitos com relação ao culto de Santa Sara Kali. O mais conhecido é aquele em que está José de Arimateia, está as Três Marias e Santa Sara, que eles são colocados nessa embarcação sem proventos para morrerem à deriva do mar. E Santa Sara, em um ato de fé, pede a Jesus Cristo para que cheguem em segurança. E ela usaria um véu por toda a vida, como um ato de graça recebida do próprio Mestre. Então ela teria chegado ao sul da França, em Saint-Marie de la Mer, e assim ela teria sido acolhida por povos ciganos, assim se tornando a padroeira dos mesmos, de acordo com esse mito. Outro mito já diz que Jesus teria falado para Santa Sara que as Três Marias estariam chegando ao sul da França e ela os aguardaria na praia. Mas essas são lendas, são mitos. Não tem como nós concebermos com tacitez se essa é a verdadeira história de Santa Sara Kali.
Santa Sara Kali, cujo étimo Kali nada tem a ver com a divindade Kali hindu, que seria a deusa da destruição, Kali no idioma romani seria negra, portanto, Santa Sara, a negra, aquela que tem pele negra. E a explicação sobre Santa Sara ser a intercessora dos ciganos, que pelo menos num prisma teológico, que é o que eu sigo, que seja mais plausível, é que Santa Sara Kali era como os ciganos. O clã Kalé e o clã Manush, inclusive, eles tinham essa característica que é a característica primordial, étnica, digamos assim, do povo cigano. Os povos ciganos hoje são muito diversos, existem ciganos loiros, de cabelo ruivo, olhos azuis, olhos verdes, mas a origem se dá com uma pele, cor de olhos e cor de cabelo muito escuros. E assim era Santa Sara Kali. Portanto, os ciganos viam Santa Sara como alguém do povo, alguém que estava do lado deles e que seria uma pessoa de fé para poder interceder junto a eles com Duvel. Duvel seria o criador na religiosidade cigana. Lembra que eu falei que não é a maioria que se afeiçoa com o cristianismo? Justamente por isso, o povo cigano tem a sua própria religiosidade. Não vamos confundir com religião. Religião não é algo que pertence ao povo cigano, mas a religiosidade, a experiência religiosa, o culto ao sagrado, o conectar-se ao povo, o sagrado ao sagrado, aliás, é algo que também existe com o povo cigano, mas de uma forma bem diferente do que nós entendemos por religião. Mais uma vez, se você cultua Santa Sara Kali no seu terreiro, não é errado, você não está equivocado, você não está fazendo nada enganado. Agora você tem uma compreensão de que Santa Sara é uma padroeira, não há padroeira, e nada vai te impedir de ter o seu altar com seus fitilhos coloridos para você fazer as suas orações. É para trazer a luz do conhecimento em respeito aos povos ciganos que ainda estão encarnados, que têm uma cultura muito valiosa e que muitas vezes nós acabamos tentando resumir para a nossa compreensão, quando na verdade é algo muito mais belo, muito mais amplo e muito mais rico. A linha dos ciganos na Umbanda vai surgir na década de 50. Em um determinado terreiro no Rio de Janeiro, em uma gira de caboclos, uma médium traz uma entidade diferente. O dirigente, pai de santo, enfim, que seja, vai arguir essa entidade e essa entidade se identifica como uma cigana. A limitante da época, aos preconceitos da época, aquele dirigente fala que cigano é uma entidade atrasada e assim pede para essa cigana ir embora. Porém, o que acontece? Essas manifestações se tornam recorrentes e o zelador, dirigente, acaba achando que era melhor, no caso, que essa médium saísse do terreiro, que não participasse mais das giras. As informações que nós temos é que essa médium, ela tinha posses e, portanto, ela fez uma viagem na Europa para entender melhor essa cultura. Porque, de acordo com o que se tem de informação, ela teria tido sonhos muito claros de locais que ela nunca viu e que estariam instalados na Europa e até mesmo no Oriente Médio. E ela se pasma porque tudo o que ela viu nos sonhos, ela consegue ver também na vida real. Assim ela retorna ao Brasil, monta seu terreiro /centro e assim começa a ter a linha dos ciganos. É muito importante nós entendermos, meu irmão e minha irmã, que a linha dos ciganos surge posteriormente à linha do Oriente. A linha do Oriente ela vai surgir em 1948, 1949, até antes, se minha memória não falha, mas acaba ficando datado dessa forma. Então a linha do Oriente aparece primeiro como os espíritos dos egípcios, dos sumérios, dos babilônicos, e posteriormente a linha dos ciganos passa a se manifestar na linha do Oriente e depois a linha do Oriente se expande de forma universal, ou seja, como se fosse um culto, uma religiosidade dentro da própria Umbanda, ganhando a sua autonomia através do espiritualismo, do universalismo.
e assim sucessivamente. A linha dos ciganos na Umbanda, os ciganos que atuam nos terreiros terão algumas características bem bacanas, bem interessantes de nós entendermos. Utilizarão roupas coloridas, podendo misturar o laranja com o vermelho, o azul com o amarelo, o verde com o preto. Os ciganos, eles são muito peculiares, eles são fascinantemente peculiares. Nas bebidas poderão optar pelo vinho, licores, cerveja e também a água natural. Nos fumos poderão fumar o charuto, a cigarrilha, o cigarro saborizado de canela, menta e assim sucessivamente. A linha dos ciganos na Umbanda com relação a fios de conta, quando eles usam, não tem uma cor padrão. Depende muito da individualidade de cada espírito que se manifesta como cigano. E muitos deles gostam de usar joias, ou então pelo menos semijoias que pareçam com o ouro, com a prata e até mesmo com pedras preciosas. Seus pontos de força estão nos jardins, estão nos terrenos baldios e poderão ser ofertados com frutas, no caso, frutas naturais, frutas desidratadas, como a uva passa, o damasco, a tâmara, a ameixa seca, além de comidas salgadas, como o arroz da fortuna, a lentilha, seja ela em sopa ou apenas cozida. Poderá ser ofertado milho ainda, que são alimentos que têm o simbolismo da prosperidade. Já na quimbanda nós teremos os povos ciganos, ou seja, eles seriam pertencentes ao reino da lira e compondo dessa forma os povos de cigano junto aos povos dos infernos, povos do lixo, povos do cabaré, povos da lira, sendo associado então como povos de Exu. Terão quase as mesmas características da linha dos ciganos da Umbanda, trabalhando também no amor, na prosperidade, na cura, dificilmente dando passes ou coisa do gênero. Isso se aplica também para os ciganos na Umbanda, e terão também gostos por bebidas e fumos muito análogos. No caso do povo cigano da quimbanda, poderá ser ofertada ainda o uísque, ou o licor, ou o vinho, ou a cerveja, ou a água. Os fumos serão análogos, serão a mesma coisa, e os alimentos também podem ser ofertados de forma similar. O que vai diferenciar é o fio de contas do povo cigano. Enquanto na linha dos ciganos, na Umbanda, cada espírito tem a sua preferência por cores, geralmente na quimbanda os fios dos povos ciganos são as cores do arco-íris. Portanto, vai ter o vermelho, vai ter o laranja, vai ter o amarelo, vai ter o anil, a violeta, o azul e assim sucessivamente. O povo cigano, ou linha do cigano, como você queira chamar, é fascinante. Fascinante e de tamanha profundidade. Espero poder ajudado você a compreender melhor essa linha, bem como Santa Sara Kali. E claro, deixe nos seus comentários se você quer deixar alguma dúvida, se você concorda com essa explicação, se você não concorda também, para podermos engajar cada vez mais e poder trocar conhecimento. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, é muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão ou a sua opinião? Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível e sempre trazendo conteúdos sugeridos. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.